Donald Trump afirma que vai cancelar os ataques ao Irão a pedido de Teherão e outros países do Médio Oriente. Incêndios florestais continuam a lavrar em várias frentes na Grécia, onde morreram 3 bombeiros. Em Espanha e França, a situação está agora estabilizada. Pelo menos 3 pessoas morreram e 21 ficaram feridas num atentado contra um restaurante em Moscou. Detido o adolescente que ameaçava massacres e liderava em Espanha a rede 764. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai ordenar às suas forças americanas que suspendam novos ataques contra o Irão, depois de Teherão e vários países do Médio Oriente terem pedido aos Estados Unidos que adiassem os ataques, uma vez que os parâmetros de um acordo já tinham sido pré-estabelecidos. No entanto, no domingo, fontes militares iranianas negaram as alegações de Donald Trump. Teherão classificou as suas declarações como uma nova mentira, segundo a agência de notícias iraniana Mehr. A fonte militar descreveu as palavras de Trump como uma tentativa desesperada de pressionar os Estados do Golfo. Anteriormente, o presidente norte-americano tinha afirmado numa publicação nas redes sociais que um acordo em fase de negociação incluiria a abertura imediata e total do Estreito de Hormuz. Trump acrescentou ainda que só cancelaria os ataques se fosse possível chegar rapidamente a um acordo e advertiu que as forças americanas permanecem prontas para agir. Israel concordou em colaborar com os Estados Unidos para tentar finalizar o acordo com o Irão, que pusesse fim à guerra. Este anúncio surge após o Departamento de Estado dos Estados Unidos ter emitido um aviso aos cidadãos norte-americanos para o Médio Oriente. Pelo menos 3 pessoas morreram e 21 ficaram feridas numa explosão num restaurante em Moscou. Num comunicado, o Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia referiu que a explosão foi causada por um engenho explosivo caseiro que uma mulher transportava para um restaurante e que também morreu. Entre as outras vítimas contam-se um agente de segurança que a impediu de entrar e um cliente do restaurante, acrescentou o comitê. O restaurante estava a realizar um evento privado. Acredita-se que o alvo poderá ter sido o comandante da Força Aérea Russa, Alexander Chaiko, que estaria no evento. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, os serviços secretos ucranianos têm reivindicado ou sido acusados de levar a cabo vários ataques contra oficiais militares russos e figuras públicas que apoiam o conflito. No entanto, a Comissão de Investigação e as autoridades russas não revelaram quem era o alvo, informando que o caso está sob investigação. Foi detido o alegado principal responsável da rede espanhola 764 em Guipúzcoa, no País Basco. O suspeito, um jovem de 17 anos, foi detido numa operação conjunta envolvendo a Guarda Civil, a Polícia Autónoma Basca e os Mossos de Esquadra, a Polícia Autónoma da Catalunha. Entre janeiro e abril deste ano, terá enviado várias ameaças contra escolas, câmaras municipais e outras instituições, anunciando tiroteios que nunca chegaram a acontecer, mas que obrigaram as autoridades a reforçar as medidas de segurança. A rede 764, com origem nos Estados Unidos, atua atualmente a nível internacional e recruta menores vulneráveis através da internet, recorrendo à manipulação, chantagem e isolamento. A investigação revelou ainda a utilização de técnicas como a swearing e o doxing para atribuir falsamente a responsabilidade dos incidentes a pessoas sem qualquer ligação aos casos. O suspeito está agora detido num centro especializado onde aguarda julgamento. Um avião que transportava turistas europeus para sobrevoar as famosas linhas de Nazca no Peru despenhou-se este sábado num campo, provocando a morte das 13 pessoas que seguiam a bordo. Entre as vítimas estavam 7 italianos, 2 alemães e 2 espanhóis, além de 2 tripulantes. As linhas de Nazca são um conjunto de geóglifos de grandes dimensões desenhados no deserto há milhares de anos pelos povos indígenas do Peru. Como só são melhor observáveis a partir do ar, os voos panorâmicos com uma duração entre 30 minutos e 1 hora são uma atração turística popular. A Autoridade de Aviação Civil do Peru e a agência responsável pela investigação de acidentes aéreos vão investigar as causas da queda, segundo avançou o Ministério dos Transportes.
Os bombeiros na Grécia continuaram no domingo a combater vários incêndios enquanto ventos fortes alimentavam a propagação das chamas. Os fogos já devastaram várias áreas de floresta e terrenos agrícolas. Na região ocidental da Ática, onde se inclui Atenas, os incêndios continuam a atingir várias aldeias, entre elas Porto Germeno e Megara. Um novo incêndio deflagrou ao final de sábado na ilha de Cefalónia. Já no norte de Peloponeso, o outro fogo continuava a alastrar. Em França, o mega incêndio de Gironde mantém-se controlado, mas continua ativo, depois de ter consumido 42 mil hectares de floresta em apenas 10 dias. Na região sudeste de Var, o incêndio permanece sob vigilância apertada, depois de os bombeiros terem conseguido travar o avanço das chamas. A Europa é o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Desde a década de 1980, a temperatura aumentou mais do dobro da média global devido às alterações climáticas provocadas pela atividade humana, duplicando a probabilidade de condições extremas favoráveis à ocorrência de incêndios. Depois do incêndio de Gironda, estes bombeiros preparam-se para uma nova e longa batalha. É que há zonas da floresta em que o incêndio foi contido, mas continua a arder lentamente no subsolo, nas raízes das árvores e no musgo em decomposição. São os incêndios zombie. Não é um fenómeno novo, já aconteceu há 4 anos, depois de grandes incêndios nesta região. Des particularités qu'on a rencontrées en 2022 dans le sud-est du département de la Gironde, notamment sur les secteurs de Landiras, ces feux qui couvent et qui spontanément émergent d'une parcelle ou d'un environnement dépourvu forcément de sources d'ignition. Mas combater estes incêndios zombie é um grande desafio, sobretudo quando as áreas afetadas são muito grandes. Foi assim depois dos fogos de 2022, quando foram queimados cerca de 21 mil hectares de floresta, o dobro da área de Paris. Ces feux qualifiés de zombies nous ont créé beaucoup de problématiques puisqu'ils apparaissaient ici et là, sans forcément, je dirais, de cohérence avec le reste du sinistre. Desta vez o incêndio foi pior, tem o dobro da extensão do que ocorreu há 4 anos. Logo que for completamente extinto à superfície, vai começar a fase da vigilância. Il y a premièrement de la surveillance, deuxièmement d'aller chercher tous ces petits points qui font des lueurs, comme vous le constatez, un petit peu comme un ciel étoilé, là, et d'aller gratter. On a ce qu'on appelle un râteau riche, une batte à feu, et puis des lances déniveurs tournants pour aller travailler là-dessus et essayer d'éteindre ou en tout cas de refroidir tout ça. Vão ser semanas ou até meses de vigilância da floresta. O risco só vai passar quando chegarem as chuvas de inverno. O turismo europeu continua a dar sinais de resistência. Nos primeiros 6 meses do ano, as chegadas de turistas internacionais cresceram 5%, apesar da incerteza económica e das tensões geopolíticas. Os dados mais recentes da Comissão Europeia de Turismo mostram também um aumento de quase 5% nas dormidas em todo o continente, numa altura em que a confiança dos consumidores continua pressionada e os problemas da aviação afetam sobretudo os mercados de longo curso. O crescimento é liderado pelos destinos do sul da Europa e do Mediterrâneo. A Grécia destaca-se com um aumento de 38% no número de visitantes. Itália e Malta também registram subidas expressivas. Ainda assim, o desempenho não foi igual em todos os destinos. Em Itália, apesar do forte aumento do número de turistas, as receitas do turismo cresceram apenas 4%, um sinal de que os visitantes estão em média a gastar menos. No extremo oposto, Chipre registrou uma quebra de 18% nas chegadas de turistas e a Turquia caiu 2%, refletindo a menor procura associada à proximidade do conflito no Médio Oriente. Segundo o relatório, apesar da persistente incerteza económica, prevê-se que as viagens de lazer continuem a ser uma prioridade durante o verão e nos meses seguintes. Nos principais mercados emissores europeus, estima-se que a despesa em viagens de lazer se mantenha estável em 13% do total do consumo em 2026, bem acima da média mundial de 8,5%. Por isso, os destinos que oferecerem maior segurança, preços competitivos e condições de reserva mais flexíveis estão em vantagem. Muitos turistas estão também a adiar as viagens para setembro, à procura de temperaturas mais amenas e custos mais baixos. Enquanto enfrentam um mar agitado, Maria e Vânia enchem baldes com areia negra numa praia desfigurada que pouco lembra a imagem paradisíaca de Cabo Verde.
Depois carregam dezenas de quilos sobre a cabeça para vender ilegalmente a empreiteiros da construção civil. Este é o único recurso natural do arquipélago. La majorité des plages de l'île de Santiago a disparu à cause du ramassage du sable. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de plages avec sable. On peut dire que peut-être on a moins d'1% de plages avec sable. Anos de extração de areia devastaram quase todas as praias da ilha de Santiago e afetaram os terrenos agrícolas. A água de mar está bate entra. E nosso país, que é um país que está chove pouco, se tiver aquele chuva que depois também faz aquela lixiviação de sais no solo, consequentemente, nossa água fica de má qualidade. Por isso que a apanha de areia tem aquela consequência ali nefástica na agricultura, na vida de agricultores. Estas mulheres desempenham a tarefa quase diariamente há mais de 15 anos. O governo ia olhar não areia para morrer para nunca ficar com fome. Para não poder pôr um menino na escola. Exato, é um professor digno que mandou de esta sempre de apanhar areia. Ele é quem exige. A extração de areia é ilegal em Cabo Verde e punível com multas ou prisão. No entanto, a prática mantém-se, com as autoridades a fecharem por vezes os olhos quando é uma questão de sobrevivência.